Meu nome é José Aloísio, vou abordar hoje o assunto conjuntivites virais. Conjuntivite viral é uma doença muito prevalente, de alta infectividade, muito contagiosa, então merece realmente uma abordagem especial, merece com que a gente trate com carinho esse assunto. Então, o que é a conjuntivite? Conjuntivite é a inflamação da mucosa do olho, é a conjuntiva, né? Que é o revestimento tanto do globo ocular como da pálpebra internamente. Então a gente olha aqui na seta, temos aqui a conjuntiva da pálpebra e a conjuntiva do globo ocular. Então, como uma doença inflamatória, a gente observa dilatação vascular, infiltrado celular, exudação, secreção. Então, geralmente, o contágio é da pessoa doente diretamente para outra pessoa ou por meio de objetos. O vírus se aloja naquele objeto e a pessoa a ser contaminada pega o objeto ali sem saber que tem um vírus ali, né? Outros cuidados também envolvem a questão da higiene pessoal. Então, nós temos que tomar cuidado para não transmitir por outros meios. Então, pode ser transmitido, por exemplo, por meio de cosméticos, maquiagem de pessoa contaminada, toalhas, travesseiros, lenços, você compartilhar óculos ou lente de contato, abraços e beijos, ou até no consultório do oftalmologista pelos seus equipamentos oftálmicos. A transmissão. O contágio acontece de forma semelhante à gripe. Pode ser pelo ar ou pode ser pela mão contaminada. Então a pessoa coça o olho e ela cumprimenta outra pessoa, pega nas mãos, então os objetos dela também estão contaminados e então dissemina-se muito rapidamente, principalmente em ambientes fechados, né? Escola, creche, escritório, fábricas, ônibus e mesmo dentro de casa. É mais comum no verão, em clima seco e frio. O quadro clínico pode ser uni ou bilateral. Geralmente é bilateral e surge no segundo olho cerca de 3 a 4 dias depois. O segundo olho costuma ser mais brando, porque já existe uma certa imunidade contra o vírus. Dessa forma, o primeiro olho costuma sempre ser pior. As conjuntivites virais agudas são quase sempre autolimitadas. A duração dos sintomas é variável. Pode ser de 7 a 21 dias nos casos mais graves. O vírus mais comum é o adenovírus, mas também pode ser o enterovírus e o Coxsackie A24, em grandes surtos epidêmicos. A apresentação é variável, nem sempre o paciente terá todos os sintomas. A queixa mais aparente é o olho vermelho, mas não é incomum a queixa de sensação de corpo estranho, secreção com sensação de olho grudando, lacrimejamento excessivo, fotofobia. O paciente queixa com frequência que ele acorda com o olho grudado. Essa dica é importante. Então, o paciente está com o olho vermelho e fala: doutor, eu acordei com o olho todo pregado hoje. Essa dica já direciona muito. A gente vê nessa foto aqui uma criança com conjuntivite. Se a gente reparar bem, o olho dela não está muito vermelho. Isso lembra mais o aspecto de uma conjuntivite bacteriana. A bacteriana é mais benigna. Aqui a gente observa mais secreção. Então nós não temos dúvida de que essa criança tem uma conjuntivite. Aqui a gente vê os cílios com muita secreção. Aqui a gente já vê também secreção nos cílios, mas a conjuntiva do globo ocular já está hiperemiada, né? Se nós observarmos bem, isso não é importantíssimo, é a córnea do paciente. A córnea está transparente e a gente não observa nenhuma mancha branca na córnea, que seria a lesão de córnea, seria uma situação mais grave. Então a simples inspeção da córnea também, estando ela transparente, nos tranquiliza bastante. A gente observa aqui também uma córnea bastante transparente, isso aqui é apenas um reflexo da luz. Se nós observarmos aqui a conjuntiva bulbar, a conjuntiva do globo ocular bastante hiperemiada, até com um pouco de edema, isso fala a favor de conjuntivite. Casos mais graves, a gente tem hemorragia subconjuntival, dor ocular, membranas e pseudomembranas e edema palpebral. Vamos ver essas imagens. Então, se a gente observar essa paciente, ela tem sim hiperemia do globo ocular e nós percebemos aqui um edema intenso das pálpebras superiores. Esse quadro de conjuntivite é bastante característico das conjuntivites viróticas. Se a gente observar aqui a córnea dela, a grosso modo as córneas estão transparentes, não tem nenhuma lesão de córnea.
Pacientes com a pálpebra assim, muito inchada, eles costumam ter a membrana na conjuntiva interna da pálpebra. A gente vê aqui um exemplo de uma membrana inflamatória aderida à conjuntiva da pálpebra inferior. Essa membrana pode causar dor, desconforto, e a remoção da membrana é feita com o uso de cotonetes, mas antes, claro, foi pingado colírio anestésico. Esse tipo de caso deve ser encaminhado ao oftalmologista, pois é um caso mais difícil de ser conduzido. Observamos aqui a hiperemia da conjuntiva pubar, observamos aqui secreção e a hiperemia também da conjuntiva da pálpebra. Observamos aqui uma conjuntivite, é uma conjuntivite até de certa forma não muito grave, mas observamos aqui uma hemorragia subconjuntival superior. Alguns vírus causam lesão dos vasos conjuntivais com hemorragia subconjuntival. É um quadro que assusta, mas não é tão grave. Observamos aqui uma córnea transparente, o que nos tranquiliza bastante. Diagnóstico diferencial. Então temos que pensar sempre nas doenças que causam olho vermelho, sejam elas unilaterais ou bilaterais. As principais são conjuntivites alérgicas e bacterianas, conjuntivite viral herpética, conjuntivite por molusco contagioso, episclerite e uveites. Chama atenção aqui para o molusco contagioso a presença daquela lesão umbilicada na margem palpebral já nos leva a direcionar esse diagnóstico do molusco contagioso. Embora ele não esteja dentro do olho, a presença desse molusco na margem palpebral faz com que a pessoa tenha um quadro de conjuntivite crônica. Então essa lesão deve ser removida. Vamos ver outras doenças. Uveites. O paciente que tem uveite geralmente queixa baixa de acuidade visual. A episclerite é uma hiperemia mais localizada e geralmente o paciente não tem secreção e tem uma dor leve. A conjuntivite virótica herpética só é feito diagnóstico com o oftalmologista na lâmpada de fenda. As conjuntivites alérgicas e bacterianas são também diagnósticos diferenciais que a gente faz o diagnóstico também pela lâmpada de fenda, pelo exame oftalmológico. Quadro aqui para ajudar. Conjuntivite viral, vamos começar à esquerda. Conjuntivite viral, ela pode ser uni ou bilateral. Em todos os quadros nós teremos a hiperemia. Secreção clara ou esbranquiçada, geralmente em pequena quantidade. Transmissão contagiosa, altamente contagiosa, e é muito comum os pacientes queixarem de prurido, mas geralmente não é aquele prurido muito intenso não. Adenopatia pré-auricular, então a gente deve, todo paciente com conjuntivite, nós devemos fazer a palpação do linfonodo pré-auricular. Dessa forma, nós só podemos fazer o diagnóstico de conjuntivite, muitas vezes associado até a um quadro de vias aéreas superiores. Tratamento sintomático, nós vamos discutir o tratamento mais tarde. Conjuntivite alérgica, também obviamente olho vermelho, como é um quadro sistêmico, bilateral. Secreção, geralmente é uma secreção ou ausente ou em pequena quantidade, mucoide, e não é transmissível. Importante saber que a conjuntivite alérgica não é transmissível, porque muitas vezes a criança é recusada na escola, na creche, por receio dos adultos de que aquilo vá ser transmitido para outras pessoas, o que não vai acontecer. E a dica mais importante é muito prurido. A conjuntivite alérgica coça muito. E geralmente esses quadros são crônicos. Aquele olho vermelho, geralmente é um vermelho leve, mas ele fica um vermelho meio rosado. E a criança sempre coça muito. Essa é uma dica importante. É claro que existem as conjuntivites alérgicas agudas, que cursam com edema palpebral e edema conjuntival muito intensos. Muitas vezes o paciente parece que tem uma bolha d'água abaixo da córnea, né? Então é a quemose, é um acúmulo de líquido que acontece rapidamente. A adenopatia pré-auricular não está presente porque nós não temos um patógeno. E o tratamento da conjuntivite alérgica é com antialérgicos, pode ser sistêmicos ou tópicos. Compressas frias também ajudam bastante. Conjuntivite bacteriana, também hiperemia, mas é uma hiperemia mais leve, uni ou bilateral. A secreção chama muito a atenção. É uma doença também contagiosa, mas não tão contagiosa como a conjuntivite virótica. A coceira pode estar presente, qualquer doença de superfície ocular pode cursar com coceira, mas ela não é um destaque nas queixas dos pacientes.
adenopatia pré-auricular não está presente. E o tratamento pode ser com colírios antibióticos. Sinais de alerta. Então, que casos são mais graves, que casos merecem uma avaliação do oftalmologista? Então, quando uma dor é muito intensa, esse paciente tem que ser referenciado. Perda progressiva ou acentuada de visão significa que a doença provavelmente não está apenas na conjuntiva. Pode estar afetando córnea, ou pode ter uma uveíte, alguma doença mais grave pode estar ali. Ou pode ter sido até uma conjuntivite com complicações de córnea. Pacientes imunocomprometidos, como por exemplo paciente que tem HIV ou em tratamento de câncer, também está em risco de quadros mais graves. Até a própria conjuntivite com quadros muito graves, muita dor, olho excessivamente vermelho ou inchado, merece também uma avaliação do oftalmologista. E aquelas membranas na conjuntiva tarsal também merecem avaliação oftalmológica, pois é um quadro mais grave. A membrana, quando removida, leva ao sangramento da conjuntiva. A pseudomembrana é removida com mais facilidade sem que ocorra o sangramento. Aqui nós temos a imagem de dois olhos com membrana, então a gente observa aqui na pálpebra inferior a presença de membrana, aqui é uma secreção, um trato de secreção. Aqui a gente observa outra membrana. A remoção dessa membrana costuma ser extremamente dolorosa, mesmo usando os colírios anestésicos, e exige do médico uma certa prática e paciência. Os pacientes têm que ser revistos em 48 a 72 horas no ambulatório, então merece realmente um cuidado especial. Tratamento para as conjuntivites viróticas. Então, de fato, não existe nenhum medicamento que haja diretamente contra o vírus. Então, o objetivo do tratamento realmente é melhorar os sintomas e dar conforto ao paciente. É um tratamento de suporte. Medidas gerais, então. Nós temos que lavar com muita abundância o olho com soro fisiológico. Isso alivia bastante, tira a secreção, então dá um conforto muito grande, ajuda a aliviar o edema, a dor. Compressas geladas também são muito bem-vindas. Pode pedir ao paciente para fazer umas 4 vezes ao dia. Provavelmente esse paciente estará afastado de suas atividades do trabalho, então vai poder tratar bem em casa. As lágrimas artificiais, lubrificantes, também são bem-vindos porque eles melhoram o conforto. E os olhos inflamados são extremamente desconfortáveis, a lágrima fica de má qualidade, então o lubrificante traz conforto. Anti-inflamatório sistêmico pode ser dado pelo médico. Óculos de sol melhora bastante o sintoma, o paciente fica mesmo com uma sensibilidade à luz, fica muito incomodado, então o óculos de sol é muito bem-vindo. Usar lenços de papel descartáveis, isso é uma orientação muito importante. O paciente às vezes chega para a gente usando como uma toalha de rosto, então a gente tem que orientar que aquela toalha fique extremamente contaminada, que aqui não é o jeito apropriado de fazer higiene. Então, de fato, você orienta o paciente a comprar uma caixinha com lenços descartáveis. E lavar a mão com frequência, porque as mãos são um veículo de transmissão da doença muito importante. Tudo que aquele paciente encosta a mão fica contaminado. Então, é a fechadura por onde ele pôs a mão, entrou na sala, o telefone celular dele, qualquer objeto que ele tenha tocado passa a ser um objeto contaminante. No período em que o paciente está com quadro de conjuntivite, não se deve usar a lente de contato, pois aumenta muito a chance de lesão de córnea por infecção secundária. Oriente o paciente a não coçar os olhos, evitar de ficar coçando, porque o prurido no olho leva o paciente a colocar a mão, com a mão contaminada, ele vai encostar essa mão em outros objetos, vai pegar na mão de outras pessoas. Além disso, quanto mais você coçar o olho, mais estímulo de prurido existe, então fica um ciclo vicioso. Então, as compressas geladas nessa situação de prurido vão muito bem, elas aliviam bastante. Quando for instilar o colírio, oriente a pessoa a não encostar o frasco do colírio no olho na hora de colocar. Pessoas idosas, pessoas com dificuldade devem receber ajuda, pois o ato de instilar o colírio exige muita habilidade, muita coordenação motora. Crianças obviamente não sabem fazer, pessoas que não sabem ler também não saberão seguir os horários, seguir as orientações corretas. Pessoas idosas têm tremores nas mãos, já podem ter algum quadro demencial, ou às vezes não enxergam direito. Então realmente a ajuda de uma pessoa vai muito bem. Uma dica muito importante para os médicos que não são oftalmologistas é o seguinte:
não pode ser indicado o uso de colírios, corticosteroides ou antibióticos sem um acompanhamento especializado, pois pode levar a sérias complicações visuais. No caso do corticosteroide, ele pode piorar uma doença virótica, por exemplo, herpes de córnea, chama ceratite herpética, é o nome técnico da infecção de córnea. O corticoide faz piorar muito. Além disso, se o paciente tem também ceratite herpética e você dá antibiótico para ele, você não vai estar resolvendo o quadro dele e a doença vai estar caminhando e piorando. Então tem realmente a lesão típica que a gente vê na lâmpada de fenda. Então são casos que merecem uma avaliação oftalmológica. Obviamente, como o clínico não tem condição de fazer esse diagnóstico a olho nu, sem a lâmpada de fenda, então também não faz sentido prescrever o corticosteroide e nem os antibióticos. Prevenção, então. Realmente, a prevenção são os hábitos de higiene corretos. Então é realmente lavar as mãos toda hora, usar muito o álcool 70. As pessoas que sabidamente estão com quadro de conjuntivite devem evitar o contato social, não pegar na mão de outras pessoas. Então a pessoa já tem que ser muito bem orientada de que ela é um potencial contaminante. Então, o mais importante é lavar as mãos constantemente, mas há outras orientações importantes. Não compartilhar lençóis, toalhas, travesseiros e outros objetos de uso pessoal, trocar diariamente as fronhas, evitar saunas e piscinas, lavar as mãos antes e depois do uso dos colírios e lenços, afastamento da pessoa com conjuntivite virótica por 7 dias de ambientes coletivos. Então, uma criancinha com creche, ela vai passar para a creche inteira. Um adulto que trabalha numa fábrica vai trabalhar na fábrica inteira. De fato, o afastamento de um funcionário é um problema importante para a empresa, mas é melhor do que afastar vários funcionários contaminados. Então, oriente a pessoa a não ficar coçando os olhos, não compartilhar suas toalhas de rosto, usar óculos de natação para nadar ou nem nadar, usar óculos de proteção quando trabalhar com produtos químicos, não usar medicamentos, pomadas, colírios, sem a prescrição de orientação médica, nada de automedicação. Evite o uso de objetos como lápis, copos de pessoas com conjuntivite. Então, assim, geralmente esses objetos estão contaminados. Então, a pessoa, inadvertidamente, vai usar esses objetos, ficará com a mão com o vírus e, pela mão, a pessoa acaba coçando o olho sem querer, sem perceber e vai pegar essa doença, Então, vai ser infectado por esse vírus. Sobre os profissionais de saúde, Então, toda vez que você atender uma pessoa com conjuntivite no seu consultório, tem que fazer desinfecção da sala. Então, às vezes, a pessoa põe a mão sobre a mesa do seu atendimento, ela põe a mão em outros objetos, então aquilo ali tem que ser alvo de uma desinfecção com álcool 70, com todas as superfícies ali. Organização das instalações para atendimentos infectados ou suspeitos. Então, você vai levar o paciente a uma sala de pessoas contaminadas, infectadas. Então, imaginando um ambulatório de oftalmologia, por exemplo, nós não podemos misturar os pacientes da urgência com os pacientes das consultas eletivas. Então, realmente, você podendo colocar esse paciente num ambiente diferente da maioria dos outros pacientes é mais adequado. Muito cuidado com os pacientes imunocomprometidos, pois esses quadros são extremamente graves nesses pacientes. Sequelas do quadro podem acontecer. Conjuntivite parece uma doença boba, mas em alguns casos podem dar sequelas desagradáveis. São elas manchas na córnea, nós vamos mostrar algumas imagens daqui a pouco, que são os infiltrados subepiteliais. Então, debaixo do epitélio da córnea ficam restos do vírus, misturam com os anticorpos, então tem uma reação e aquilo deposita ali. E aquilo pode deixar a visão turva, nós vamos ver na foto, uma córnea que perdeu a transparência, mas geralmente é um quadro transitório, mas desagradável. A região da conjuntiva pode sofrer também uma fibrose e simbléfora. Simbléfora é uma sinéquia, depois eu vou mostrar na foto para entender melhor. Então também, como ela sofreu uma lesão, ficou uma área cruenta pode cicatrizar colando com outra área cruenta, dando uma sinéquia. Essas alterações, quando suspeitadas ou observadas, devem ser encaminhadas pelo clínico ou pelo médico de família para o oftalmologista. Então aqui é a foto de um simbléfaro. Então esse paciente teve uma quadro de conjuntivite, toda a conjuntiva dele, seja a conjuntiva do globo ocular, bulbar, e a conjuntiva da pálpebra, ficaram infectadas e pode ter tido um sangramento, pode ter tido uma membrana
e na hora de cicatrizar, uma parte da conjuntiva grudou com a outra parte da conjuntiva. A conjuntiva da pálpebra inferior cicatrizou, dando uma trava de fibrose com a conjuntiva do globo ocular. Pode não dar maiores problemas, mas em outros casos o paciente vai ter uma sensação desagradável no local, pode encurtar o fundo do saco inferior, então de fato é uma sequela desagradável. A gente observa aqui uma fibrose também. Isso aqui é a pálpebra superior, a gente orienta o paciente a olhar para baixo. Com o uso da mão e de um cotonete a gente everte a pálpebra superior. Então a gente observa uma trave de fibrose aqui. O paciente teve uma conjuntivite muito intensa e ficou com essa cicatriz. Então às vezes o paciente queixa uma sensação de olho seco, que o olho está arranhando, e pode ser essa lesão trazendo um desconforto para o paciente. Aqui estão os infiltrados. Obviamente esse é um caso muito grave, para ilustrar. O normal da córnea é transparente, como nós vemos aqui. Alguns infiltrados periféricos na córnea não teriam problema, mas esses infiltrados centrais trazem muito desconforto para o paciente, porque a visão fica embaçada e os pacientes têm muita queixa de fotofobia. A luz passa por essas opacidades, se espalha e traz desconforto ao paciente na luz. Então, de fato, não é agradável não. Então, chama infiltrado pós-conjuntivite, geralmente adenoviral. Isso tem tratamento, o oftalmologista tem como tratar clinicamente. Alguns raros casos são cirurgias a laser para remover essas opacidades, mas é muito desagradável, porque o paciente merece um acompanhamento, tem que usar corticosteroide durante algumas semanas ou meses, então não é um quadro benigno não. Então foi essa a nossa aula, e eu abro agora para as perguntas dos colegas. Estamos aqui para responder o que estiver ao nosso alcance. 7 dias. 7 dias é o período em que ele está infectante. Em casos mais graves, o paciente pode ser afastado por mais dias. Como nós falamos, o paciente pode ter a doença por 7 a 21 dias. Quadros mais tranquilos se resolvem até com menos de 7 dias, mas há quadros muito graves em que o paciente fica 14 dias muito mal, sentindo muita dor, muito desconforto. Então o paciente deverá ser reavaliado. Mas geralmente esse paciente que tem esses quadros mais graves, que duram 14 dias, que tem essa dor toda, recomenda-se que ele seja encaminhado ao oftalmologista. Então ao médico de família, ao médico clínico, ficam apenas os casos mais simples e 7 dias é suficiente. Os colírios lubrificantes são vendidos na farmácia sem receita. Muitos são à base de hipromelose. São colírios de bom custo-benefício e atendem bem o objetivo de lubrificar os olhos. Há outros lubrificantes mais modernos, mas muitas vezes o paciente não tem condição ou também são muito caros. Isso vai da condição econômica do paciente, mas geralmente os colírios à base de hipromelose são suficientes. Não, geralmente não. A maioria dessas conjuntivites por adenovírus causam essa hemorragia. Existe uma rara conjuntivite, que é uma conjuntivite por meningococo. É muito, muito raro. Não é necessário criar um pânico ou achar, porque eu realmente na minha trajetória aí, eu nunca vi um caso que tivesse evoluído com meningite e tal. Então realmente me parece muito raro. A conjuntivite por vírus com frequência causa hemorragia subconjuntival. Falando agora sobre o quadro de hemorragia subconjuntival, é um quadro muito frequente, de forma isolada é associado com hipertensão arterial mal controlada, ou o paciente realizou uma manobra de valsalva com muito esforço e aquele pequeno vaso da conjuntiva se rompeu. Paciente com muita tosse, muitos vômitos também tem essa tendência. Paciente que carrega muito peso também pode ter essa hemorragia subconjuntival. E na maioria dos casos não existe uma causa esclarecida. Suspeita-se que o paciente possa ter tido um pequeno trauma ao coçar os próprios olhos, ou durante o sono ele colocou a mão no olho. Então muitas vezes nós não temos uma resposta para o paciente o que causou aquele quadro. Mas quando a gente tem uma hemorragia subconjuntival, se a gente observar o resto da conjuntiva do olho, está toda branquinha, dizendo que aquilo ali é só mesmo aquele quadro de hemorragia subconjuntival. O paciente que não tem queixa de baixa acuidade visual também nos tranquiliza, que não tem queixa de dor, geralmente é um quadro assintomático e benigno. Resolução espontânea em torno de 10 a 15 dias, apenas estético.
A maioria das conjuntivites em bebezinhos, até o primeiro ano de idade, na verdade não se tratam de conjuntivite. É muito comum que a criança nasça com uma obstrução da via lacrimal. Então é o quadro de obstrução congênita de via lacrimal. Geralmente lavar os olhinhos do bebê apenas e fazer a massagem. Nós orientamos a massagem 3 vezes ao dia. Então a massagem é feita com uma pressão sobre o canal lacrimal e sobre o saco lacrimal. Então é feita uma massagem descendo, deslizando o dedo, com uma certa pressão. Não pode pôr uma pressão muito forte para não machucar, mas também uma pressão muito fraca não vai ser eficaz. É importante observar se a hiperemia conjuntival é muito intensa, se tem muito edema das pálpebras ou edema da conjuntiva, se tem lesão de córnea. A maioria das vezes é um olho talvez um pouco vermelho ou nada vermelho. A secreção fica grudada nos cílios, mas você olhando assim por fora não vê nenhum outro sinal de doença. Nesses casos é só lavar com soro mesmo e orientar a mãe a não ficar usando antibiótico, sem prescrição médica. A maioria das vezes é só acompanhar mesmo, é um quadro benigno. 95% das obstruções de via lacrimal congênitas se resolvem espontaneamente até 1 ano de idade e a massagem tem uma eficácia em acelerar essa resolução. Isso pode acontecer, mas não é comum. As bactérias têm menor infectividade. Pode até acontecer uma conjuntivite bacteriana secundária, a viral, mas geralmente são naqueles quadros mais graves. Nesses casos, vale a pena o paciente ser encaminhado para o oftalmologista, por se tratar de realmente um quadro que está trazendo maior desconforto ao paciente e, nesses casos de dor, é importante um diagnóstico diferencial utilizando a lâmpada de fenda. É uma arma poderosa que o oftalmologista tem às suas mãos. Essa criança tem um olho complicado, né? Uma criança que já teve catarata, realmente ela merece uma atenção especial. A minha orientação é de fato encaminhar essa criança para o oftalmologista. Essa criança pode ter uma infecção intraocular, pode ter uma lesão de córnea por causa da cirurgia de catarata mesmo, uma descompensação de córnea, pode ter uma inflamação intraocular, ou pode não ter nada, pode ser realmente nada grave, né, que eu quero dizer. Pode realmente ser só uma conjuntivite, mas por ser um caso diferente, um caso mais difícil, vale a pena encaminhar para o oftalmologista, não é um caso simples. Mas, obviamente, é um caso muito raro, são situações de exceção. Catarata congênita é muito raro. Sim, sem problema, não tem contraindicação, não tem risco de usar essas lágrimas, mas obviamente elas podem usar depois que o médico fez uma avaliação e observou que não se trata de um quadro mais grave. Bebezinhos muito pequenos a gente não costuma usar porque o bebê tende a ficar mais de olho fechado. Eu não tenho prática em usar lubrificantes em bebês muito pequenos, até porque a criança não gosta que pingue colírio no olho dela, já é um sofrimento. E se o caso estiver grave e difícil, encaminhe para o oftalmologista. Caso mais simples, apenas o soro fisiológico. Mas assim, a pergunta é, faz mal usar o colírio em crianças? Não, lubrificante em crianças não faz mal. O glaucoma congênito, o glaucoma da criancinha, o bebê muito pequenininho que tem glaucoma congênito, ele não consegue abrir o olho, ele tem muita fotofobia, muito lacrimejamento e a córnea dele é opacificada. Então, obviamente, é um caso difícil, um caso grave, que tem que ser encaminhado ao oftalmologista. O paciente que tem glaucoma, ele geralmente faz uso de colírios para controlar a pressão intraocular e estabilizar a doença. Esses colírios têm efeitos colaterais sobre a superfície do olho. O uso crônico desses colírios causa irritação ocular, causa ardor, muitas vezes lacrimejamento, desconforto. O paciente ele tem sim um desconforto por usar aquele colírio. Geralmente nós recomendamos esse paciente usar um lubrificante, caso ele tenha queixa. Os pacientes bem adaptados sem queixa, nós não prescrevemos lubrificante. Mas como esse paciente tem glaucoma, ele deve ser seguido por um oftalmologista. O que o clínico pode fazer é observar o olho de fora, se não observar nenhuma lesão grave, pode até recomendar o uso de um colírio lubrificante, mas tem que recomendar também o paciente a procurar o seu médico oftalmologista com quem o paciente faz o tratamento, para que o paciente seja avaliado e, caso necessário, troca até o colírio de glaucoma. Alguns pacientes não toleram uma classe de medicamentos e o desconforto às vezes é tão grande que troca-se por outra classe
de colírios para glaucoma, tentando trazer ao paciente um maior conforto no seu tratamento. Lembrando que o glaucoma é uma doença crônica e assim que a pessoa recebe o diagnóstico, ela deve receber tratamento com colírios por toda a vida. Então realmente a pessoa ficar com o olho ardendo, sofrendo a vida inteira, é ruim para o paciente pelo próprio sofrimento, pela adesão ao tratamento, o paciente vai parar de usar o colírio, isso pode trazer danos a ele. Então realmente toda vez que o paciente estiver com queixas, o mais adequado é encaminhá-lo para o seu médico com quem ele faz o acompanhamento. Não, geralmente não. Antibiótico via oral é reservado para os casos em que há celulite pré-septal associado. Então o paciente ele tem um edema de pálpebra muito intenso e pode então usar um antibiótico via oral. Realmente, se o paciente tiver essa celulite, o mais comum é usar a cefalexina. Mas é importante fazer o diagnóstico diferencial com celulite orbitária, que é um quadro mais grave, e na dúvida o clínico deve encaminhar para o oftalmologista. O quadro de celulite orbitária exige inclusive internação. Geralmente, caso seja mesmo identificada uma conjuntivite bacteriana, deve-se utilizar o colírio antibiótico, diferente da conjuntivite virótica, para a qual não está indicado o antibiótico. O paciente com glaucoma é um capítulo à parte, porque ele tem mesmo o olho geralmente inflamado, é um olho cronicamente irritado, e nem sempre a conjuntivite supostamente bacteriana é uma conjuntivite mesmo bacteriana. Muitas vezes é uma conjuntivite apenas alérgica àquele medicamento, um efeito colateral daquele fármaco e que merece um cuidado diferente. Mas a pergunta é mais complicado tratar uma conjuntivite nesse paciente? Se for bacteriana, não, é só usar um antibiótico mesmo. Talvez, se a pessoa usar um colírio da classe das prostaglandinas, suspender por alguns dias, porque a prostaglandina inflama muito o olho, é um efeito colateral desse medicamento. Geralmente em torno de 45 dias. No frasco do colírio existe a orientação de quantos dias ele pode ser usado depois de aberto. Alguns colírios devem ser mantidos em ambiente mais fresco ou até na geladeira. Orienta-se o paciente a não andar com o colírio no bolso, ou na pochete, ou em locais muito quentes. O colírio que fica no bolso ele vai esquentando e o calor faz com que ele perca a sua validade mais rápido. Então não é adequado andar no bolso. Os vírus mais comuns são os adenovírus. E as bactérias são os streptococcus e o staphylococcus. No caso das conjuntivites alérgicas, os antialérgicos orais são uma boa ajuda nos casos mais difíceis. Casos mais simples de conjuntivites alérgicas, mais tranquilos, mais leves, apenas o tratamento tópico. Quadros mais rebeldes, a gente pode usar sim a medicação por via oral antialérgico. No caso de uma conjuntivite infecciosa, não está indicado. Os mais usados são tobramicina nas crianças e ciprofloxacina nos adultos. A dose, se não me engano, é 0,3% em ambos. Então, colírio, então você faz a prescrição tobramicina, colírio, 0,3%, um frasco, pingar uma gota de 6 em 6 ou 4 em 4 horas, em olho tal ou em ambos os olhos. Importante orientar os pacientes de que basta apenas uma gota. Na superfície do olho cabe apenas meia gota. Então toda vez que a gente pinga uma gota, metade da gota vai escorrer. Então o paciente que quer fazer um reforço e pingar 2 ou 3 gotas vai desperdiçar muita gota. 2 gotas que o paciente instila, ele vai desperdiçar 1,5 gotas. Isso pode encarecer o seu tratamento. Então essa dica vale até para os pacientes que usam glaucoma, os pacientes que tratam glaucoma. Os pacientes que tratam glaucoma, algumas vezes fazem uso de medicamentos caros, e isso encarece muito o tratamento. Então, se o paciente usa um colírio que custa R$80 por mês, se ele resolver fazer um reforço e pingar 2 gotas toda vez, o tratamento dele vai custar R$160. Ele vai achar que o colírio está caro, ele não vai aderir ao tratamento, o olho dele pode ficar mais irritado e ele não vai ter nenhum benefício. Então, sempre que o médico de família ou o médico clínico, sempre que o médico receitar
um colírio, oriente o paciente que é apenas uma gota. Manter os olhos fechados depois de pingar o colírio aumenta a disponibilidade do medicamento na superfície do olho e melhora o efeito. Então, peça ao paciente para ficar aí uns 3 minutos de olho fechado depois que pingar o colírio, para qualquer colírio. Pessoal, então nossa aula chegou ao fim. Gostaria de agradecer a vocês pela participação, pelas dúvidas. Eu acho que as dúvidas de um são as dúvidas dos outros. Então realmente eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. E a aula vai estar disponível pela internet e também vai ter um material em PDF disponível. Agradeço a vocês, boa tarde.